Sabe qual é o som mais alto do mundo? Não é um grito. Não é uma explosão. Não é o barulho de uma porta batendo com força. É o silêncio. O silêncio de uma mãe que acabou de ouvir a própria nora gritar, na frente de todos os vizinhos, que ela não tem mais utilidade. Me chamo Marlene Vieira dos Santos, tenho 67 anos, e o que eu vou te contar agora mudou tudo o que eu achava que sabia sobre família, gratidão e o preço do silêncio. Essa história não é fácil de contar. Passei meses mastigando cada detalhe, tentando entender onde foi que errei, o que fiz de tão grave para merecer o que aconteceu. Hoje eu sei que não errei em nada. Meu único erro foi amar demais quem não sabia reconhecer. Mas deixa eu começar pelo dia. O dia que dividiu minha vida em duas partes. O antes e o depois. Era uma quinta-feira de março, 3 horas da tarde. O sol estava forte, daquele jeito que esquenta a calçada e faz a gente querer ficar na sombra. Eu tinha ido ao mercadinho da esquina comprar pão e leite, coisas simples do dia a dia. Fazia isso toda tarde, era minha rotina há 5 anos, desde que tinha ido morar na casa do meu filho Marcelo. Quando virei a esquina da rua e avistei a casa, meu coração parou. Tinha alguma coisa errada, muito errada. No jardim da frente, onde costumava ter só as plantinhas que eu mesma cuidava, tinha caixas, sacolas, roupas espalhadas. E enquanto eu caminhava devagar, tentando entender o que estava vendo, fui reconhecendo cada peça. A blusa florida que eu usava nos domingos, o vestido azul que guardava para ocasiões especiais, as sapatilhas que minha irmã tinha me dado de aniversário. Eram as minhas coisas. Todas as minhas coisas. Jogadas no jardim como se fossem entulho de obra. Meu corpo inteiro gelou. As pernas ficaram pesadas, mas continuei andando. Precisava entender. Precisava acreditar que havia alguma explicação, algum engano, alguma coisa que fizesse sentido. Foi quando eu vi ela. Minha nora Patrícia estava de pé na varanda, com os braços cruzados sobre o peito e aquele sorriso de canto que eu conhecia bem demais. O sorriso de quem está satisfeito com o que fez. O sorriso de quem planejou algo e finalmente executou. Parei no portão. Minha mão tremia segurando a sacola do mercado. Olhei para ela esperando alguma explicação, alguma palavra, qualquer coisa. O que eu recebi foi um grito. Até que enfim apareceu, dona Marlene. Tava demorando, hein? Suas coisas estão aí. Pode pegar e ir embora. Você não tem mais utilidade aqui. Aquela palavra entrou no meu peito como uma faca. Utilidade. Como se eu fosse um eletrodoméstico velho que parou de funcionar. Como se todos aqueles anos cuidando da casa, cozinhando, limpando, lavando, cuidando do meu neto, não significassem absolutamente nada. Os vizinhos começaram a aparecer. Dona Neuza, que morava na casa da frente, saiu para o portão com a mão na boca. Seu Osvaldo, o senhor do número 42, parou de varrer a calçada e ficou olhando. Dona Carmen, da Casa Amarela, apareceu na janela. Até as crianças que brincavam na rua pararam para assistir. Era um espetáculo. E eu era a atração principal. Patrícia continuou gritando, agora mais alto, para ter certeza de que todo mundo ouvisse. Disse que eu era um peso, que só dava despesa, que ela não aguentava mais ter que dividir a casa com uma velha que não contribuía com nada. Cada palavra era um soco. Cada frase era uma humilhação. E meu filho? Meu Marcelo? Ele estava encostado no batente da porta, de braços cruzados, olhando para o chão. Não disse uma palavra. Não moveu um músculo. O homem que eu criei sozinha, que carreguei nas costas durante anos, que protegi de tudo e de todos, estava ali, assistindo a própria mãe ser humilhada em praça pública e não fazia nada. Eu quis gritar. Quis perguntar como ele podia permitir aquilo. Quis sacudir ele pelos ombros e fazer ele olhar nos meus olhos e me explicar que tipo de filho ele tinha se tornado. Mas minha voz não saiu. Minha garganta estava travada por um nó que doía mais do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Foi então que eu olhei para cima, para o segundo andar da casa, e o que eu vi naquele momento ficou gravado na minha alma para sempre. Meu netinho Pedro estava com o rostinho colado no vidro da janela do quarto dele. Ele chorava. Chorava daquele jeito que criança chora quando não entende o que está acontecendo, mas sabe que é coisa ruim. Ele batia na janela com as mãozinhas, gritando: "Vovó, vovó,
mas ninguém subia para abrir a porta para ele, ninguém deixava ele descer. Aquela imagem me destruiu por dentro. Meu neto, meu Pedro, o menino que eu ajudei a criar, que eu coloquei para dormir tantas noites, que eu levei para a escola tantas manhãs, estava preso atrás de uma janela enquanto me expulsavam da vida dele. Patrícia viu que eu estava olhando para cima e gritou de novo. Para de fazer drama, dona Marlene. Pega suas coisas e vai embora logo. A gente não tem o dia todo. Eu respirei fundo. Fechei os olhos por um segundo. E quando abri, alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Não sei explicar direito o que foi. Era como se uma chave tivesse virado. Como se a Marlene, que aceitava tudo calada, que engolia desaforo para não criar problema, que se diminuía para caber nos espaços que sobravam, tivesse simplesmente ido embora. E no lugar dela, tinha aparecido uma mulher que eu não conhecia há muito tempo. Uma mulher que eu tinha esquecido que existia. Caminhei devagar até o jardim, sem pressa, sem demonstrar desespero. Olhei para as minhas coisas espalhadas no chão e escolhi apenas uma sacola. Coloquei dentro algumas roupas, minha bolsa com os documentos, o terço que era da minha mãe. Deixei todo o resto ali. Patrícia ficou olhando, esperando que eu implorasse, esperando que eu chorasse. Esperando o show que ela tinha planejado assistir. Mas eu não dei esse gosto para ela. Levantei a sacola, ajeitei minha bolsa no ombro e caminhei em direção ao portão. Quando passei por Patrícia, ela arregalou os olhos, surpresa com minha calma. Quando passei por Marcelo, ele finalmente levantou o olhar. Nossos olhos se encontraram por um segundo, e eu vi ali tudo o que precisava ver. Vergonha, covardia e a certeza de que ele sabia que estava errado, mas não tinha coragem de fazer nada. Continuei andando. Antes de sair pelo portão, parei. Virei uma última vez. Não para olhar para Patrícia, não para olhar para o Marcelo. Olhei para cima, para a janela onde Pedro ainda estava chorando, ainda batendo no vidro, ainda gritando meu nome. Coloquei a mão no coração. Foi meu jeito de dizer para ele que a vovó amava ele, que a vovó sempre ia amar ele, que aquilo não era culpa dele e que um dia, quando ele crescesse, eu ia explicar tudo. Depois virei as costas e fui embora. Não olhei para trás de novo. Dona Neuza veio correndo atrás de mim quando eu já estava na esquina. Ela estava com os olhos cheios de lágrimas, indignada com o que tinha acabado de presenciar. Perguntou se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria ir para a casa dela tomar uma água. Eu agradeci. Disse que estava bem, que ia para a casa da minha irmã em Sorocaba, que ia ficar tudo certo. Ela me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Dona Marlene, o que essa mulher fez com a senhora foi uma crueldade. Deus vê tudo. Um dia ela vai pagar. Eu não respondi. Não porque não acreditasse em justiça, mas porque naquele momento eu sabia de algo que Dona Neuza não sabia. Algo que ninguém naquela rua sabia. Algo que nem meu próprio filho imaginava. Eu guardava um segredo há 4 anos. Um segredo que eu tinha carregado em silêncio, sem contar para ninguém, sem esperar reconhecimento, sem pedir nada em troca. Um segredo que tinha me custado tudo que eu tinha no mundo e que agora, com minha partida, ia finalmente vir à tona. Mas isso vocês vão entender mais pra frente. Por enquanto, o que importa é que eu estava ali, na esquina daquela rua, com 67 anos de vida, uma sacola de roupa na mão e absolutamente nenhum lugar para ir além da casa da minha irmã a 2 horas de distância. Enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, com minha sacola de roupas e minha bolsa de documentos, pensei em tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. Nas noites em claro, cuidando de Pedro quando ele tinha febre. Nas manhãs, acordando às 5 para deixar o café pronto antes de todo mundo acordar. Nas tardes inteiras, passando roupa enquanto Patrícia assistia a novela no sofá. Nos jantares que eu preparava com carinho e comia sozinha na cozinha porque não tinha mais lugar para mim na mesa da sala. Pensei nas vezes que lavei o banheiro 3 vezes no mesmo dia porque Patrícia dizia que eu não tinha limpado direito. Nas vezes que refiz a comida porque ela reclamou que estava sem sal, ou com sal demais, ou muito quente, ou muito fria. Nas vezes que ouvi ela falar no telefone com as amigas que a sogra era um peso, que atrapalhava, que se pudesse mandava embora. Pensei em Marcelo. No menino que eu criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou. Eu tinha 25 anos quando fiquei viúva de marido vivo. Ele simplesmente foi embora,
Disse que não queria mais aquela vida, que tinha encontrado outra mulher, que ia recomeçar em outro lugar. Deixou eu e Marcelo com uma mão na frente e outra atrás. Durante 15 anos, trabalhei de costureira de dia e faxineira de noite para criar meu filho. Dormia 4, 5 horas por noite. Tinha as mãos sempre rachadas de tanto produto de limpeza. Mas Marcelo nunca faltou escola, nunca passou fome, nunca vestiu roupa rasgada. Eu me orgulhava disso. Me orgulhava de ter dado para ele tudo que eu não tive. E agora, 40 anos depois, era assim que ele me pagava. Parado na porta, de braços cruzados, enquanto a mulher dele me expulsava de casa. Mas principalmente pensei em Pedro, no sorriso dele quando eu contava a história antes de dormir, na mãozinha dele segurando a minha quando atravessávamos a rua, no abraço apertado que ele me dava toda noite antes de ir para o quarto. Boa noite, vovó. Te amo até o céu. Meus olhos encheram de lágrimas pela primeira vez naquele dia. Não por mim, por ele. Porque eu sabia que a partir daquele momento, tudo ia mudar. E eu não sabia quando ia conseguir ver meu neto de novo. O ônibus para Sorocaba saía às 5 da tarde. Fiquei sentada num banco da rodoviária, esperando, olhando as pessoas passarem. Famílias inteiras viajando juntas. Avós segurando a mão dos netos. Filhos carregando as malas das mães. Cenas normais de um dia normal. Coisas que eu achava que faziam parte da minha vida e que de repente tinham sido arrancadas de mim. Quando o ônibus finalmente chegou, comprei a passagem, sentei no banco do fundo e encostei a cabeça na janela. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, e eu fiquei ali, olhando a cidade passar, pensando em como a vida pode mudar em questão de horas. De manhã, eu tinha acordado naquela casa achando que era meu lar. De tarde, eu estava num ônibus com uma sacola de roupa, indo embora sem saber quando voltaria. Mas sabe o que é estranho? Eu não sentia raiva. Não sentia desespero. O que eu sentia era uma paz estranha, uma calma que não fazia sentido diante de tudo o que tinha acontecido. Acho que era porque eu sabia a verdade. Eu sabia o que tinha feito por aquela família nos últimos 4 anos. Eu sabia o tamanho do meu sacrifício, o peso das minhas escolhas, o preço que paguei em silêncio para proteger quem eu amava. E eu sabia que muito em breve eles também iam descobrir. Fechei os olhos e deixei o balanço do ônibus me embalar. A estrada era longa até Sorocaba, mas pela primeira vez em muito tempo eu não estava com pressa de chegar a lugar nenhum. Estava apenas indo embora. Indo em direção a algum lugar onde eu pudesse existir sem pedir desculpas por estar viva. O silêncio daquela tarde, quando peguei minha sacola e fui embora sem olhar para trás, foi o silêncio mais poderoso da minha vida. Não era o silêncio de quem não tem o que dizer. Era o silêncio de quem sabe demais, de quem carrega um segredo grande demais, de quem escolheu não destruir, mesmo podendo. Patrícia gritou que eu não tinha mais utilidade. Ela não fazia ideia do quanto estava enganada, e muito em breve, da pior forma possível, ela ia descobrir. Para vocês entenderem o que veio depois, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar o que aconteceu 4 anos antes daquele dia na calçada. Porque foi ali que tudo começou. Foi ali que eu tomei a decisão que mudou minha vida para sempre. Era uma manhã fria de março. Daquelas manhãs de inverno paulista, onde o vento corta o rosto e a gente precisa de 2 blusas para sair de casa. Pedro tinha acabado de fazer 3 anos. Era um menino esperto, cheio de energia, daqueles que acordam cedo e só param de correr quando a noite chega. Naquela época, eu já morava na casa do Marcelo há 1 ano. Tinha vendido meu apartamento simples no interior para ajudar ele com a entrada do financiamento da casa nova. Foi ideia da Patrícia, na verdade. Ela disse que seria melhor para todo mundo se eu viesse morar com eles, que eu podia ajudar com o Pedro, que eles precisavam de alguém de confiança, que seria bom para mim não ficar sozinha. Eu acreditei. Achei que seria o começo de uma fase bonita da minha vida. Avó presente, família reunida, neto crescendo perto de mim. Como eu estava enganada. Mas naquela manhã de junho, nada disso importava ainda. O que importava era que Pedro tinha acordado diferente. Estava mais quieto que o normal, não quis tomar café, ficou deitado no sofá, olhando para o teto. Patrícia achou que era manha. Disse para eu não dar atenção. Que criança faz isso para chamar atenção? Mas eu conhecia meu neto.
Conhecia cada expressão daquele rostinho, cada mudança de humor, cada sinal. E alguma coisa estava errada. No dia seguinte, Pedro acordou com febre. Não era uma febre comum, dessas que passa com um banho morno e um remedinho. Era uma febre alta, persistente, que não baixava com nada. Patrícia ficou preocupada e levou ele no pronto-socorro. Voltaram de madrugada com uma receita de antibiótico e a recomendação de observar. Uma semana depois, a febre tinha ido embora, mas Pedro continuava estranho. Estava pálido, cansado, não queria brincar. Manchas roxas começaram a aparecer nos bracinhos dele, sem motivo aparente. Ele não tinha caído, não tinha batido em lugar nenhum. As manchas simplesmente apareciam. Foi aí que Patrícia realmente se assustou. Marcou uma consulta com o pediatra, que olhou para o Pedro, fez algumas perguntas e pediu exames de sangue urgentes. O tom de voz dele mudou na hora. Eu estava ali acompanhando e vi a expressão do médico ficar séria, de um jeito que me gelou por dentro. 2 dias depois, o telefone tocou. Era o consultório pedindo para Marcelo e Patrícia irem até lá com urgência. Eu fiquei em casa com Pedro, tentando distraí-lo com desenhos na televisão, enquanto meu coração apertava de preocupação. Eles voltaram 3 horas depois. Patrícia entrou pela porta e foi direto para o quarto, sem falar com ninguém. Eu ouvi o choro dela atravessando as paredes. Marcelo sentou no sofá da sala, com a cabeça entre as mãos, e ficou ali, em silêncio, por um longo tempo. Quando ele finalmente levantou o olhar e me viu parada na porta da cozinha, seus olhos estavam vermelhos. Ele disse apenas 2 palavras. É grave, mãe. Pedro tinha uma condição séria no sangue. Algo raro, que afetava a forma como o corpo dele produzia células. O médico explicou que existia tratamento, que a medicina tinha avançado muito, que com acompanhamento adequado, Pedro poderia ter uma vida normal. Mas o tratamento era caro, muito caro. Nos dias seguintes, a casa virou um caos silencioso. Patrícia passava horas no telefone com o plano de saúde, tentando entender o que era coberto e o que não era. A resposta foi devastadora. O plano cobria as consultas e alguns exames, mas o tratamento especializado que Pedro precisava, os medicamentos importados, as sessões mensais no hospital, nada disso estava incluído. O valor era de quase R$ 4.000 por mês. Todo mês. Por tempo indeterminado. Marcelo tentou de tudo. Foi ao banco pedir empréstimo, mas o limite dele não chegava nem perto do necessário. Tentou vender o carro, mas ainda estavam pagando o financiamento e o valor da venda mal cobriria a dívida. Ligou para parentes, pediu ajuda, mas ninguém tinha esse dinheiro sobrando todo mês. Eu assistia tudo calada, sentindo meu coração se despedaçar um pouco mais a cada dia. Meu netinho, meu Pedro, precisava de um tratamento para viver e ninguém conseguia pagar. Foi numa dessas noites, quando a casa toda já estava dormindo, que eu sentei na cama do meu quarto e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Eu tinha um apartamento. Um apartamentinho de 2 quartos, num bairro simples de Sorocaba, que eu tinha comprado com décadas de economia. Era tudo que eu tinha no mundo. Minha segurança para a velhice, meu plano B caso alguma coisa desse errado, meu único bem material de verdade. Naquela noite, decidi que ia vender. Não contei para ninguém. Na manhã seguinte, liguei para uma imobiliária em Sorocaba e coloquei o apartamento à venda. O corretor disse que o mercado estava bom, que em 1 ou 2 meses conseguiríamos um comprador. Eu disse para ele que precisava ser rápido, que era urgente. 40 dias depois, o apartamento foi vendido. O valor foi menor do que eu esperava, mas era o suficiente. Suficiente para garantir o tratamento de Pedro por muitos anos, se eu administrasse direito. Com o dinheiro na conta, fui até o hospital onde Pedro fazia acompanhamento. Pedi para falar com a assistente social, uma moça jovem chamada Fernanda, que tinha olhos bondosos e um jeito calmo de falar. Expliquei para ela o que eu queria fazer. Queria criar um fundo de doação anônima. Todo mês, o hospital receberia o valor necessário para o tratamento completo do Pedro. Medicamentos, sessões, exames, tudo. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia saber que era eu. Fernanda me olhou por um longo momento. Depois perguntou baixinho se eu tinha certeza, se eu entendia o que estava fazendo. Eu disse que sim, que era meu neto, que eu daria minha vida por ele se fosse preciso.
Ela assentiu devagar e disse que ia providenciar tudo, que minha identidade seria protegida, que a família de Pedro receberia apenas a informação de que um doador anônimo estava cobrindo os custos do tratamento. Quando saí daquele hospital, eu não tinha mais apartamento, não tinha mais reserva financeira, não tinha mais plano B. Tudo o que eu tinha era a certeza de que meu neto ia ter o tratamento que precisava. Na semana seguinte, Patrícia recebeu uma ligação do hospital. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando ela atendeu. Ouvi a voz dela mudar de tom, de preocupada para confusa, de confusa para incrédula. Quando ela desligou, ficou parada no meio da sala, olhando para o nada. Marcelo perguntou o que tinha acontecido. Ela disse, ainda sem acreditar. O hospital ligou. Disse que apareceu um doador anônimo. Alguém vai pagar todo o tratamento do Pedro, todo mês. Eles não sabem quem é. Marcelo levantou do sofá, abraçou a esposa e os dois choraram juntos. Choraram de alívio, de gratidão, de uma esperança que eles achavam que tinham perdido. Eu fiquei na porta da cozinha, assistindo àquela cena, com um pano de prato na mão e um nó na garganta. Quis dizer que era eu. Quis gritar que tinha vendido tudo que tinha para salvar o neto deles. Quis receber pelo menos um olhar de reconhecimento, um abraço de agradecimento. Mas não disse nada. Voltei para a cozinha e continuei preparando o almoço. Nos meses e anos que se seguiram, o tratamento de Pedro funcionou perfeitamente. Ele foi melhorando aos poucos, ganhando cor, ganhando energia, voltando a ser o menino alegre que sempre foi. As manchas pararam de aparecer. As febres sumiram, os exames foram ficando cada vez melhores. A família toda agradecia ao doador misterioso. Patrícia dizia que era um anjo, alguém enviado por Deus para salvar o filho dela. Marcelo concordava, emocionado. Eles nunca suspeitaram que o anjo dormia no quarto dos fundos da casa deles. Enquanto isso, eu ia me virando como podia. Quando o dinheiro do apartamento começou a diminuir, passei a fazer trabalhos escondidos. Costurava para fora, fazia bolos de encomenda, qualquer coisa para manter o depósito mensal no hospital. Acordava às 4 da manhã para costurar antes de todo mundo acordar. Entregava os bolos quando Patrícia saía para fazer compras. Ninguém sabia de nada. Cortei gastos em tudo que podia. Parei de comprar remédios que eu achava menos importantes. O remédio da pressão eu ainda tomava, mas o da artrite, o do colesterol, esses eu fui deixando de lado. Dizia para mim mesma que não era tão grave assim, que meu corpo ia aguentar. Diminuí minhas refeições para sobrar mais no fim do mês. No café da manhã, tomava só café preto. No almoço, comia menos que todo mundo, dizendo que não estava com fome. À noite, muitas vezes ia dormir com o estômago vazio. Emagreci quase 8 quilos em 2 anos, mas ninguém percebeu. Ou se percebeu, não disse nada. Passei a usar as mesmas roupas de sempre, dizendo que não precisava de nada novo. Quando Patrícia comentava que eu vivia com as mesmas blusas, eu ria e dizia que gostava delas, que me sentia confortável. Não contava que tinha vendido metade do meu guarda-roupa num brechó para conseguir dinheiro extra num mês mais apertado. Patrícia reclamava que eu não contribuía com as despesas da casa. Dizia que eu era uma boca a mais, um peso, alguém que só dava trabalho. Marcelo ouvia calado, nunca me defendia. E eu engolia cada palavra, cada humilhação, cada olhar de desprezo. Porque toda vez que a dor ficava grande demais, eu olhava para o Pedro. Via ele correndo pelo quintal, saudável, feliz, cheio de vida. Via ele brincando com os amiguinhos da escola, jogando bola no campinho do bairro, subindo nas árvores do jardim. Cada risada dele, cada momento de alegria era a prova de que meu sacrifício valia a pena. Às vezes à noite, quando eu colocava ele para dormir, Pedro segurava minha mão e dizia: "Vovó, você é a melhor vovó do mundo." E eu segurava o choro, beijava a testa dele e respondia: "E você é o melhor neto do universo inteiro." Ele não sabia. Nunca vai saber o que eu fiz por ele. E tudo bem, porque eu não fiz para receber agradecimento. Fiz porque amo. E amor de verdade não cobra, não exige, não espera retorno. Amor de verdade simplesmente dá. E eu dei tudo. Dei até não ter mais nada. O segredo pesava. Teve noites que eu chorei sozinha no meu quarto, querendo contar a verdade, querendo que alguém reconhecesse o que eu estava fazendo. Mas eu sabia que se contasse, Patrícia jamais aceitaria.
O orgulho dela era grande demais. Ela preferiria deixar o filho sem tratamento a admitir que dependia da sogra que tanto desprezava. Então eu guardei. Guardei o segredo por 4 anos inteiros. 4 anos de doações mensais. 4 anos de sacrifício silencioso. 4 anos vendo meu neto crescer saudável enquanto eu definhava aos poucos, sem que ninguém percebesse ou se importasse. E então veio aquela quinta-feira de março, aquela tarde ensolarada em que Patrícia jogou minhas coisas no jardim e gritou que eu não tinha mais utilidade. Ela não sabia. Não fazia a menor ideia de que a mulher que ela estava expulsando era a mesma pessoa que mantinha o filho dela vivo há 4 anos. Mas ia saber. Muito em breve, ia saber. Porque quando eu liguei para o hospital naquele dia, caminhando em direção ao ponto de ônibus com minha sacola de roupa, e informei que as doações seriam canceladas, eu sabia exatamente o que ia acontecer. A carta ia chegar. A verdade ia aparecer. E Patrícia ia descobrir, da pior forma possível, o tamanho do erro que tinha cometido. Não era vingança. Eu não tinha planejado nada daquilo. Era simplesmente consequência. Consequência de tratar mal quem te faz bem. Consequência de cuspir no prato em que come. Consequência de confundir silêncio com fraqueza e bondade com submissão. O ônibus para Sorocaba balançava na estrada escura e eu olhava pela janela sem ver nada. Minha mente estava longe, repassando os últimos 4 anos, cada sacrifício, cada humilhação, cada momento em que engoli o choro e continuei em frente. Eu tinha dado tudo, absolutamente tudo, e agora não tinha mais nada para dar. A pergunta que ficava martelando na minha cabeça era: quanto tempo até eles descobrirem? Quanto tempo até a carta chegar? Quanto tempo até Patrícia entender que a velha inútil que ela expulsou de casa era a única pessoa que mantinha o mundo dela de pé? Fechei os olhos e encostei a cabeça no vidro frio da janela. A resposta viria mais cedo do que eu imaginava. O ônibus chegou em Sorocaba perto das 8 da noite. A rodoviária estava quase vazia, com aquele cheiro de lanche frio e café requentado que toda rodoviária tem. Desci com minha sacola na mão, o corpo cansado e a alma mais pesada ainda. Minha irmã Célia estava me esperando no portão de desembarque. Quando ela me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não perguntou nada. Só veio até mim, me abraçou forte e ficou ali, em silêncio, enquanto eu finalmente me permitia chorar. Choramos juntas por um longo tempo. As pessoas passavam olhando, mas eu não me importava. Naquele momento, tudo o que eu precisava era daquele abraço. O abraço de alguém que me conhecia de verdade, que me via, que se importava. Quando as lágrimas diminuíram, Célia segurou meu rosto entre as mãos e disse: "Vem, mana. Vamos para casa. Você tá segura agora." A casa de Célia ficava num bairro simples, daqueles onde todo mundo se conhece, e as crianças ainda brincam na rua até escurecer. Era uma casa pequena, de 2 quartos, com um quintal nos fundos onde ela criava galinhas e plantava temperos. As paredes precisavam de uma pintura nova e o portão rangia quando abria, mas tinha algo naquela casa que a casa de Marcelo nunca teve: calor humano. Célia morava sozinha desde que o marido dela tinha partido há 8 anos. Os filhos dela tinham se mudado para São Paulo, cada um com sua vida, e ela tinha ficado ali, cuidando da casa, dos bichos, das plantas. Mas nunca reclamava de solidão. Dizia que preferia estar sozinha do que mal acompanhada. No fundo do quintal, tinha um quartinho que ela usava como depósito, cheio de caixas velhas e móveis que não cabiam mais dentro de casa. Era pequeno, mas tinha uma janela que dava para o quintal e recebia o sol da manhã. Naquela primeira noite, ela me colocou no quarto dela e foi dormir no sofá. Eu insisti que não precisava, que podia ficar na sala, mas ela não quis nem ouvir. Disse que eu precisava descansar de verdade, que no dia seguinte a gente conversava e resolvia tudo. Deitei naquela cama que não era minha, olhando para o teto desconhecido, e pensei em tudo o que tinha acontecido. Em Patrícia gritando no jardim, em Marcelo calado na porta, em Pedro chorando na janela, batendo no vidro, chamando meu nome. Aquela imagem não saía da minha cabeça. Meu netinho preso atrás daquela janela, sem entender por que a vovó estava indo embora, sem ninguém para explicar nada para ele. O que será que tinham dito para ele?
Que a vovó foi viajar? Que a vovó não queria mais morar lá? Que a vovó tinha abandonado ele? A ideia de Pedro pensando que eu tinha abandonado ele me doía mais do que qualquer coisa que Patrícia pudesse ter dito. Não dormi naquela noite. Fiquei ali, de olhos abertos, esperando o sol nascer. Na manhã seguinte, Célia preparou um café da manhã reforçado. Pão caseiro, café coado na hora, geleia que ela mesma tinha feito. Sentamos na mesa da cozinha e ela finalmente perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo, desde o começo, desde o dia em que vendi meu apartamento para ajudar Marcelo com a entrada da casa, desde o diagnóstico de Pedro, desde a decisão de vender o apartamento. Contei sobre as doações anônimas, sobre os sacrifícios, sobre as humilhações que engoli em silêncio durante 4 anos. Célia me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse com a voz embargada: Marlene, você é a pessoa mais generosa que eu conheço. E também a mais boba. Eu ia protestar, mas ela continuou: você deu tudo por gente que não merecia. Vendeu sua segurança, passou fome, cortou seus remédios. E para quê? Para ser tratada como lixo, para ser jogada na rua como um cachorro velho. As palavras dela doíam porque eram verdade. Mas agora acabou, ela disse, segurando minha mão. Você está aqui comigo. E enquanto eu tiver um teto, você tem um teto. Enquanto eu tiver comida, você tem comida. A gente é irmã, Marlene. Sangue do mesmo sangue. E sangue não abandona sangue. Nos dias seguintes, Célia e eu limpamos o quartinho dos fundos. Tiramos as caixas velhas, os móveis quebrados, as tralhas acumuladas de anos. Pintamos as paredes de azul claro, colocamos uma cama simples, uma cômoda pequena, uma mesinha com uma lamparina. Era um espaço humilde, mas era meu. Pela primeira vez em 5 anos, eu tinha um lugar que era só meu, onde ninguém ia reclamar se eu acendesse a luz, onde ninguém ia me olhar como se eu fosse um estorvo, onde eu podia existir sem pedir desculpas. 1 semana se passou, depois 2. Eu estava começando a me acostumar com a nova rotina. Acordava cedo, ajudava a Célia com as tarefas da casa, cuidava das galinhas, regava as plantas. À tarde, sentava na varanda dos fundos e ficava olhando o céu, tentando não pensar demais. Mas Pedro não saía da minha cabeça. Toda noite, antes de dormir, eu fechava os olhos e via o rostinho dele colado na janela. Ouvia a vozinha dele gritando: "Vovó, vovó!" E meu coração apertava de um jeito que eu achava que ia me partir ao meio. Foi numa terça-feira de manhã, 2 semanas depois da minha chegada em Sorocaba, que meu telefone tocou. Eu estava no quintal, recolhendo os ovos das galinhas, quando ouvi o toque. Limpei as mãos no avental e atendi sem olhar quem era. Do outro lado da linha, uma voz trêmula. Uma voz que eu conhecia bem demais, mas que nunca tinha ouvido daquele jeito. Patrícia. Dona Marlene. Fiquei em silêncio. Meu coração disparou, mas minha voz não saiu. Dona Marlene, a senhora tá aí? Respirei fundo e respondi: Tô. Ouvi ela engolir seco do outro lado. Parecia que ela estava tentando encontrar as palavras certas, mas nenhuma vinha. Quando voltou a falar, a voz estava embargada, quase irreconhecível. Não era mais a voz da mulher que tinha gritado comigo no jardim. Era a voz de alguém que tinha acabado de levar o maior susto da vida. O hospital mandou uma carta dizendo que as doações para o tratamento do Pedro foram canceladas, que o doador anônimo não vai mais depositar. Continuei em silêncio. Deixei o silêncio pesar entre nós. Deixei ela sentir o mesmo desconforto que eu senti durante anos naquela casa. Eu fui até lá, Dona Marlene. Fui no hospital implorar para eles me contarem quem era o doador. Disse que meu filho ia ficar sem tratamento, que a gente não tinha condição de pagar, que era uma emergência. Chorei na frente da assistente social. Me humilhei de todo jeito possível. E a Fernanda, ela não deveria ter contado, mas ela viu meu desespero e... A voz de Patrícia quebrou. Ela começou a chorar daquele jeito que a gente chora quando o chão some debaixo dos pés. Ela disse que era a senhora, Dona Marlene, que a senhora vendeu o apartamento e pagou o tratamento do Pedro durante 4 anos inteiros. A senhora fez isso e nunca contou para ninguém. Fiquei ali,
parada no meio do quintal, com o telefone na orelha e o coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir nas minhas próprias orelhas. Patrícia continuou entre soluços. Por que a senhora não contou? Por que escondeu isso da gente? A gente podia ter... Eu podia ter... Ela não conseguiu terminar a frase. Esperei ela se acalmar um pouco. Quando o choro diminuiu, eu disse com a voz mais firme que consegui. Patrícia, eu não contei porque não fiz aquilo para receber agradecimento. Fiz porque amo meu neto. Porque ele é meu sangue. Porque eu daria minha vida por ele se fosse preciso. Fiz uma pausa. Depois continuei. Durante 4 anos, eu dei tudo que tinha pelo Pedro. Vendi meu único bem, trabalhei escondido, cortei meus remédios, passei fome em alguns dias. E durante esses mesmos 4 anos, eu fui tratada como lixo dentro daquela casa. Você reclamava que eu não contribuía com nada, que eu era um peso, que eu era uma velha inútil que só dava trabalho. Ouvi Patrícia soluçar mais forte. Você planejou minha expulsão para trazer sua mãe para morar na casa. Achou que eu não sabia, mas eu ouvi você conversando com o Marcelo. Ouvi você dizendo que não tinha espaço para 2 velhas e que entre sua mãe e eu, a escolha era óbvia. Ouvi você rindo e dizendo que eu era fácil de manipular, que era só esperar eu sair de viagem que vocês resolviam tudo. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, cheio de vergonha. Eu quase conseguia ver ela do outro lado da linha, com a cara vermelha, sem saber onde enfiar a cara. Você esperou eu ir visitar minha irmã para jogar minhas coisas na rua? Planejou tudo nas minhas costas? E ainda fez questão de me humilhar na frente de toda a vizinhança, gritando que eu era inútil, que eu era um peso, que eu não servia para nada. Você gritou na frente dos vizinhos que eu não tinha mais utilidade. Jogou minhas coisas no jardim como se fossem lixo. E meu filho, o filho que eu criei sozinha, ficou parado na porta assistindo tudo sem fazer nada. Minha voz tremeu, mas eu continuei. Agora você liga chorando porque descobriu a verdade. Porque descobriu que a velha inútil era a única pessoa que mantinha seu filho vivo. Mas sabe o que, Patrícia? Essa descoberta não muda nada. O dinheiro acabou. Eu não tenho mais nada para dar. Vocês vão ter que encontrar outro jeito. Patrícia tentou falar alguma coisa, mas eu não deixei. Eu amava morar perto do meu neto. Amava cuidar dele, ver ele crescer, fazer parte da vida dele. Vocês tiraram isso de mim. Tiraram da forma mais cruel possível. E agora querem que eu continue me sacrificando? Não, Patrícia. Acabou. Ela chorava sem parar agora. Entre os soluços, conseguiu dizer: Dona Marlene, por favor, o Pedro, ele precisa. O Pedro tem pai e mãe. Tem avós do lado da mãe que estavam tão ansiosos para ocupar meu lugar. Vocês vão dar um jeito, porque eu já dei tudo o que podia. E o que recebi em troca foi a porta da rua. Fiz uma pausa. Respirei fundo. Se você quiser me trazer o Pedro para visitar, minha porta está aberta. Ele é meu neto, e eu amo ele mais do que tudo. Mas eu não volto para aquela casa. Nunca mais. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam. Minhas pernas também. O coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Precisei sentar ali mesmo, no banquinho do quintal, porque achei que ia cair. As galinhas ciscavam ao meu redor, alheias a tudo, e eu ficava ali, olhando para o nada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha enfrentado Patrícia. Depois de anos engolindo tudo calada, eu finalmente tinha dito o que pensava. E não tinha gritado. Não tinha chorado, não tinha implorado. Tinha falado com a calma de quem sabe a verdade, de quem não deve nada a ninguém. Célia veio correndo quando me viu sentada ali, parada, com o telefone ainda na mão. Perguntou o que tinha acontecido, quem tinha ligado, se eu estava bem. O rosto dela estava cheio de preocupação, aquela preocupação genuína que só quem ama de verdade consegue ter. Eu contei tudo, cada palavra da conversa, e ela ficou em silêncio, me abraçando enquanto eu tentava processar o que tinha acabado de fazer. Pela primeira vez em 4 anos, eu tinha dito a verdade. Tinha colocado para fora tudo que estava engasgado. Tinha enfrentado Patrícia sem gritar, sem chorar, sem implorar, apenas com a verdade nua e crua. E sabe o que eu senti? Alívio. Um alívio enorme, que parecia tirar um peso das minhas costas que eu nem sabia que estava carregando.
Célia me olhou com admiração e disse: Você foi muito corajosa, mana. Muito corajosa. Eu balancei a cabeça. Não foi coragem, Célia. Foi cansaço. Cansaço de engolir. Cansaço de fingir. Cansaço de ser invisível. Naquela noite, deitada no meu quartinho dos fundos, olhando para o teto azul claro que a gente tinha pintado juntas, eu pensei no que viria pela frente. Sabia que Patrícia ia contar para o Marcelo. Sabia que ele provavelmente ia aparecer. Sabia que viriam mais pedidos, mais lágrimas, mais tentativas de me convencer. Mas eu também sabia que não ia voltar atrás. Não dessa vez. Tinha dado tudo o que tinha. Agora era hora de cuidar de mim. Fechei os olhos e, pela primeira vez desde que tinha chegado em Sorocaba, dormi em paz. Mas a história ainda não tinha acabado. Porque 3 dias depois, quando eu menos esperava, Marcelo apareceu na porta da casa da minha irmã. E o que ele veio me dizer, isso eu nunca poderia ter imaginado. 3 dias depois da ligação de Patrícia, era uma tarde de sábado e eu estava na cozinha ajudando Célia a preparar um bolo de fubá. O cheiro de milho e erva doce tomava conta da casa, e por um momento eu quase consegui esquecer tudo o que tinha acontecido. Quase. Desde que tinha chegado em Sorocaba, eu estava tentando reconstruir uma rotina. Acordava cedo, ajudava com as tarefas da casa, cuidava das galinhas, regava as plantas. À tarde, sentava na varanda com Célia e a gente conversava sobre tudo e sobre nada, como fazíamos quando éramos meninas. Eram momentos simples, mas preciosos. Momentos em que eu conseguia respirar sem sentir o peso do mundo nos ombros. Foi quando ouvimos o barulho de um carro parando na frente da casa. Era estranho porque a rua de Célia era tranquila, quase não passava carro. Ela foi até a janela, afastou a cortina e se virou para mim com uma expressão séria. Marlene, é o Marcelo. Meu coração disparou. Larguei a colher na tigela e fiquei parada no meio da cozinha, sem saber o que fazer. Uma parte de mim queria correr para o quartinho dos fundos e fingir que não estava. Outra parte sabia que esse momento ia chegar mais cedo ou mais tarde. Quer que eu mande ele embora? Célia perguntou, já com a mão na maçaneta. Balancei a cabeça. Não, deixa ele entrar. Eu preciso olhar nos olhos dele. Célia abriu a porta e Marcelo apareceu no batente. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras fundas, a barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Vestia uma camisa amassada e tinha os ombros curvados, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Quando nossos olhares se encontraram, ele desviou. Não conseguia me encarar. Posso entrar, mãe? A palavra mãe saiu fraca, quase um sussurro. Fazia tempo que eu não ouvia ele me chamar assim. Nos últimos anos, era sempre Dona Marlene pra cá, Dona Marlene pra lá, como se eu fosse uma estranha morando na casa dele. Fiz um gesto com a cabeça indicando a sala. Ele entrou devagar, cumprimentou Célia com um aceno tímido e sentou no sofá. Eu sentei na poltrona de frente para ele, mantendo distância. Célia perguntou se a gente queria ficar sozinhos. Eu disse que não, que ela podia ficar. Precisava de uma testemunha. Precisava de alguém que me lembrasse de manter a calma se as coisas ficassem difíceis. O silêncio entre nós era pesado. Marcelo ficou um longo tempo olhando para o chão, esfregando as mãos uma na outra, claramente tentando encontrar as palavras certas. Quando finalmente falou, a voz saiu embargada. Mãe, eu não sabia. Juro por tudo que é mais sagrado que eu não sabia que era a senhora. Fiquei em silêncio, esperando ele continuar. A Patrícia me contou ontem. Contou tudo. Sobre o apartamento, sobre as doações, sobre os 4 anos. Eu não conseguia acreditar no começo. Achei que era mentira, que não era possível. Ele levantou o olhar pela primeira vez. Seus olhos estavam vermelhos, cheios de lágrimas. A senhora vendeu tudo o que tinha pelo Pedro. E eu deixei a Patrícia te tratar daquele jeito. Eu fiquei parado na porta enquanto ela gritava com a senhora. Eu não fiz nada, mãe. Nada. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Ele não tentou limpar. Deixou cair. Eu sou um covarde. Um filho ingrato. Um homem que não vale nada. A senhora me criou sozinha. Trabalhou a vida inteira para me dar tudo. E eu deixei minha mulher te jogar na rua como se fosse lixo. A voz dele quebrou completamente. Ele cobriu o rosto com as mãos e chorou.
Chorou daquele jeito que homem chora quando finalmente deixa cair a máscara, com soluços profundos, com o corpo todo tremendo. Célia me olhou, esperando que eu fosse até ele, que eu abraçasse, que eu dissesse que estava tudo bem. Mas eu não me movi. Fiquei ali, sentada, assistindo meu filho chorar. Não era crueldade, era proteção. Eu já tinha corrido para abraçar, para perdoar, para fingir que estava tudo bem tantas vezes na vida. E todas as vezes eu tinha saído machucada. Dessa vez, eu precisava esperar. Precisava ouvir tudo que ele tinha para dizer antes de decidir qualquer coisa. Quando o choro diminuiu, Marcelo enxugou o rosto com a manga da camisa e continuou. A Patrícia tá desesperada. A mãe dela veio morar com a gente, como era o plano desde o começo. Mas ela não tem dinheiro para ajudar com nada. Na verdade, é mais uma despesa. Mais uma boca para alimentar, mais uma conta de luz, mais uma pessoa ocupando espaço. Tudo que a Patrícia achava que ia ganhar me expulsando, ela perdeu em dobro. Eu quase deixei escapar um sorriso amargo, mas me contive. O plano de saúde não cobre o tratamento do Pedro, e a gente não tem como pagar R$ 4.000 por mês. A Patrícia não dorme mais, vive chorando, brigando comigo. A casa virou um inferno. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Ela vendeu o carro ontem. Conseguiu pagar 2 meses de tratamento adiantado. Mas e depois? A gente não sabe o que fazer, mãe. A gente tá perdido. Eu tô procurando um segundo emprego, mas tá difícil. E a sogra fica lá, no quarto que era seu, sem fazer nada, só reclamando que a casa é pequena demais. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ele terminou, esperei mais um momento antes de falar. Marcelo, eu vou te perguntar uma coisa e quero que você responda com sinceridade. Ele assentiu, ansioso. Você veio aqui porque se arrependeu de verdade? Ou veio porque precisa que eu volte a pagar o tratamento do Pedro? A pergunta caiu entre nós como uma bomba. Marcelo arregalou os olhos, claramente pego de surpresa. Abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Porque se você veio só por causa do dinheiro, pode ir embora agora. Eu já disse para sua mulher e vou repetir para você. O dinheiro acabou. Eu não tenho mais nada. Vendi tudo que tinha, dei tudo que podia e agora não sobrou nada. Não é por causa do dinheiro, mãe, ele disse rapidamente. Eu vim porque precisava te pedir perdão. Precisava olhar nos seus olhos e dizer que eu errei, que eu fui o pior filho do mundo. Então me responde outra coisa, eu continuei. Se a Patrícia não tivesse descoberto sobre as doações, você estaria aqui? Se tudo tivesse continuado como estava, com o doador anônimo pagando tudo, você teria vindo me procurar? Silêncio. O silêncio dele foi a resposta mais honesta que eu poderia receber. Foi o que eu pensei, eu disse, sem raiva, sem mágoa, apenas com a clareza de quem finalmente enxerga a verdade. Mãe, Deixa eu terminar, Marcelo. Eu preciso falar umas coisas e você precisa ouvir. Ele fechou a boca e assentiu. Eu te criei sozinha. Seu pai foi embora quando você tinha 7 anos e eu fiquei com você. Trabalhei de costureira de dia e faxineira de noite para você não passar fome. Tive as mãos rachadas de tanto produto de limpeza. Dormi 4 horas por noite durante anos. Mas você nunca faltou escola, nunca passou necessidade, nunca vestiu roupa rasgada. As lágrimas voltaram aos olhos dele. Quando você casou com a Patrícia, eu vendi meu apartamento para ajudar vocês com a entrada do financiamento. Larguei tudo que eu tinha construído para ir morar com vocês, achando que ia ser uma fase boa da minha vida, achando que ia ter uma família de novo. Fiz uma pausa, engolindo o nó que se formava na minha garganta. Mas desde o primeiro dia, eu fui tratada como empregada. Pior que empregada, porque empregada pelo menos recebe salário e respeito. Eu cozinhava, limpava, lavava, passava, cuidava do Pedro e ainda assim era vista como um peso, como uma velha inútil que só dava trabalho. Eu devia ter falado alguma coisa, Marcelo disse baixinho. Eu via como a Patrícia te tratava e não fazia nada. Eu sou um covarde, mãe. Você é, eu concordei. E isso dói mais do que qualquer coisa que a Patrícia fez. Porque dela eu não esperava nada. Mas de você, meu filho, eu esperava tudo. Ele abaixou a cabeça, derrotado. Quando o Pedro ficou doente, eu não pensei 2 vezes. Vendi meu apartamento, minha única segurança, para pagar o tratamento dele. E fiz isso em segredo porque sabia que vocês nunca aceitariam a ajuda da velha inútil.
O orgulho de vocês era grande demais. A senhora podia ter contado... Pra quê, Marcelo? Pra Patrícia me humilhar dizendo que não precisava da minha caridade? Pra você ficar constrangido? Eu preferi fazer em silêncio. Preferi salvar meu neto sem esperar nada em troca. Levantei da poltrona e fui até a janela. Olhei para o quintal da Célia, para os temperos que ela cultivava com tanto carinho, para as galinhas ciscando na terra. Durante 4 anos, eu passei fome para garantir que o depósito fosse feito todo mês. Cortei meus remédios, vendi minhas roupas, trabalhei escondida fazendo bolo e costura. E durante esses mesmos 4 anos, eu ouvi sua mulher me chamar de peso, de inútil, de velha, que não contribuía com nada. Me virei para olhar para ele. A ironia, Marcelo, é que eu era a única pessoa que contribuía de verdade. Sem mim, seu filho não teria tratamento. Sem mim, vocês teriam perdido tudo tentando pagar aquelas contas. E mesmo assim, eu era tratada como lixo. Marcelo levantou do sofá e veio até mim. Ficou de joelhos na minha frente, segurando minhas mãos, chorando como uma criança. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa. Eu sei que não mereço. Eu sei que fui horrível. Mas eu preciso do seu perdão. Preciso saber que ainda tenho uma mãe. Olhei para ele ali, de joelhos, implorando perdão. E senti uma mistura de emoções que nem eu conseguia entender. Raiva, tristeza, amor, decepção. Tudo junto, tudo misturado. Soltei minhas mãos das dele e coloquei no rosto do meu filho. Levantei o queixo dele para que ele me olhasse nos olhos. Eu te perdoo, Marcelo. Te perdoo porque guardar rancor só ia me fazer mal. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Ele assentiu, ainda chorando. Eu não vou voltar para sua casa. Nunca mais. Meu lugar agora é aqui, com minha irmã, no meu quartinho dos fundos. É um lugar simples, mas é meu. E aqui ninguém me trata como se eu fosse um estorvo. Eu entendo, mãe. Quanto ao Pedro, ele é meu neto, e eu amo ele. Se vocês quiserem trazer ele para me visitar, a porta está aberta. Mas eu não vou mais me sacrificar por quem não me valoriza. Vocês vão ter que encontrar um jeito de pagar o tratamento. Vendam a casa, peguem empréstimo, façam o que tiverem que fazer. Mas não contem comigo para isso. Marcelo se levantou devagar, enxugando o rosto. A gente vai dar um jeito, mãe. Nem que eu tenha que trabalhar em 3 empregos. Então vai. Faz o que eu fiz a vida inteira para te criar. Trabalha até não aguentar mais. Sacrifica tudo pelos teus filhos. Quem sabe, assim, você aprende o valor do que eu fiz por você. Ele ficou em silêncio, absorvendo minhas palavras. Antes de ir embora, ele me abraçou. Foi um abraço apertado, demorado, cheio de coisas não ditas. Eu senti o corpo dele tremendo. Senti as lágrimas dele molhando meu ombro. Era meu filho, o menino que eu tinha embalado para dormir tantas noites. O homem que eu tinha visto crescer. E apesar de tudo, apesar de toda a dor, eu ainda amava ele. Deixei ele me abraçar, mas não retribuí da mesma forma. Meus braços ficaram soltos ao lado do corpo. Meu coração ainda estava se protegendo. Ainda não estava pronto para se abrir de novo. Quando ele se afastou, olhou nos meus olhos e disse: Eu vou te provar que mudei, mãe. Não com palavras, com atitudes. A senhora vai ver. Eu apenas assenti. Não disse que acreditava, porque não sabia se acreditava. Mas também não disse que duvidava. Deixei a porta aberta, só uma fresta, para ver o que o tempo traria. Célia acompanhou ele até o portão. Eu fiquei na janela, vendo o carro dele sumir no fim da rua. E me perguntei se aquela seria a última vez que eu veria meu filho, ou se seria o começo de alguma coisa nova. Quando ele foi embora de vez, Célia veio até mim e perguntou se eu estava bem. Tô, eu disse. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô bem de verdade. Naquela noite, deitada no meu quartinho, pensei em tudo o que tinha acontecido. Marcelo tinha vindo pedir perdão. Tinha chorado, tinha se humilhado, tinha reconhecido seus erros. Era mais do que eu esperava receber. Mas eu também sabia que palavras são fáceis. O difícil é mudar de verdade. O difícil é sustentar essa mudança quando a poeira baixar e a vida voltar ao normal. Eu tinha perdoado meu filho. Mas a confiança, essa ia demorar muito mais para voltar. Se é que voltaria algum dia. Uma semana depois, Pedro veio me visitar pela primeira vez. E aquele reencontro foi o momento mais emocionante de toda essa história.
Uma semana depois da visita de Marcelo, era um domingo de manhã ensolarado. Célia tinha ido à missa e eu estava sozinha em casa, sentada na varanda dos fundos, tomando um café e olhando para o quintal. As galinhas ciscavam tranquilas, os temperos balançavam com a brisa, e eu tentava aproveitar aquele momento de paz. Foi quando ouvi o barulho do portão abrindo. Levantei da cadeira, estranhando. Célia não devia voltar tão cedo. Fui até a lateral da casa para ver quem era e meu coração parou. Marcelo estava parado no portão, mas não foi ele que me fez perder o ar. Foi o menino que estava segurando a mão dele. Pedro. Meu netinho estava ali, a poucos metros de mim, com aqueles olhos grandes e curiosos que eu conhecia tão bem. Ele tinha crescido um pouco desde a última vez que eu tinha visto ele de perto. Estava mais alto, o cabelo um pouco mais comprido, mas era o mesmo Pedro. O mesmo menino que eu tinha ajudado a criar, que eu tinha colocado para dormir tantas noites, que eu tinha amado mais do que tudo nesse mundo. Por um momento, nenhum de nós se moveu. Ficamos ali, nos olhando, como se o tempo tivesse parado. Foi Pedro quem quebrou o silêncio. Vovó? A vozinha dele saiu trêmula, incerta, como se ele não tivesse certeza se podia me chamar assim. Como se tivesse medo de que eu fosse desaparecer de novo. Meus olhos encheram de lágrimas. Minhas pernas tremiam. Eu quis correr até ele, mas meu corpo não obedecia. Então Pedro soltou a mão do pai e veio correndo na minha direção. Ele se jogou nos meus braços com tanta força que eu quase caí. Me abraçou apertado, apertado demais, como se quisesse ter certeza de que eu era real. E começou a chorar. Vovó, por que você foi embora? Por que você me deixou? Eu chamei você. Eu bati na janela, mas você foi embora e não voltou mais. Cada palavra dele era uma faca no meu coração. Eu segurava ele nos meus braços, sentindo o corpinho dele tremer de tanto chorar, e as lágrimas escorriam pelo meu rosto sem que eu conseguisse parar. Eu não te deixei, meu amor, eu disse com a voz embargada. A vovó nunca te deixou. A vovó sempre esteve aqui, sempre te amou, sempre pensou em você todo dia. Então por que você foi embora? Olhei para Marcelo, que estava parado a alguns metros de distância, com os olhos vermelhos, assistindo aquela cena em silêncio. Ele assentiu levemente, como se estivesse me dando permissão para falar a verdade. Mas como explicar para uma criança de 7 anos que os adultos às vezes fazem coisas horríveis? Como contar para ele que a mãe dele me expulsou de casa? Como fazer ele entender sem destruir a imagem que ele tinha dos próprios pais? Respirei fundo e disse a única coisa que podia dizer. A vovó precisou ir embora porque algumas coisas aconteceram entre os adultos, coisas complicadas, difíceis de explicar, mas nada disso é culpa sua, meu amor. Nada. A vovó te ama mais do que tudo no mundo, e isso nunca vai mudar. Pedro levantou o rostinho molhado de lágrimas e me olhou nos olhos. Você promete que não vai me deixar de novo? Senti um nó se formar na minha garganta. Como prometer algo assim? Eu não morava mais com eles, não tinha controle sobre quando poderia ver meu neto. Mas olhando para aqueles olhinhos cheios de medo e esperança, eu soube que precisava dar alguma certeza para ele. Eu prometo que vou estar sempre aqui para você, Pedro. Sempre. Você pode me visitar quando quiser. Pode me ligar quando sentir saudade. A vovó não mora mais na mesma casa, mas o amor da vovó não mudou de endereço. Tá aqui, ó. Coloquei a mão dele no meu coração. Sente? O coração da vovó bate por você. Todo dia, toda hora, todo minuto. Pedro abriu um sorriso. Aquele sorriso que eu conhecia tão bem, que iluminava o rosto dele inteiro, que me fazia lembrar por que eu tinha sacrificado tudo o que tinha. Eu também te amo até o céu, vovó. Abracei ele de novo, forte, sentindo aquele corpinho quente contra o meu, sentindo o cheiro de shampoo infantil que eu conhecia de cor. E naquele momento, toda a dor, toda a humilhação, todo o sacrifício pareceu valer a pena. Marcelo se aproximou devagar. Ele estava visivelmente emocionado, tentando segurar o choro. Mãe, eu trouxe ele porque ele não parava de perguntar por você. Todo dia, toda noite, ele perguntava quando ia ver a vovó de novo. Eu não podia mais adiar. Olhei para o meu filho e assenti. Não tinha palavras. A Patrícia? Ela não quis vir. Ele continuou baixando o olhar. Ela ainda está envergonhada demais. Mas ela concordou que o Pedro precisava te ver. Eu não respondi nada sobre Patrícia.
Não era hora de falar dela. Era hora de aproveitar aquele momento com meu neto. Levei Pedro para dentro de casa, mostrei meu quartinho dos fundos, apresentei as galinhas de Célia, deixei ele colher ovos frescos. Ele ficou encantado com tudo, correndo de um lado para o outro, fazendo 1000 perguntas, rindo daquele jeito solto de criança. Quando Célia voltou da missa e viu Pedro no quintal, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela nunca tinha conhecido meu neto pessoalmente, mas abraçou ele como se conhecesse há anos. Preparamos um almoço especial. Frango assado, arroz com açafrão, salada do quintal. Pedro comeu repetido, elogiou a comida, disse que era melhor que a da mãe dele. Eu fingi que não ouvi, mas por dentro sorri. Depois do almoço, enquanto Pedro brincava no quintal com um cachorro vira-lata que tinha aparecido na casa da Célia, Marcelo veio conversar comigo. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Olhei para ele, esperando. A gente conseguiu manter o tratamento do Pedro. Foi difícil, muito difícil, mas conseguiu. Como? Ele respirou fundo. Eu arrumei um segundo emprego. Trabalho de dia na empresa e à noite faço entregas de moto. A Patrícia voltou a trabalhar também, período integral. Vendemos o carro, como eu te contei, e a mãe dela teve que começar a contribuir com a aposentadoria. Todo mundo teve que se sacrificar. Fiquei em silêncio, ouvindo. A gente vai ter que vender a casa também. É grande demais pra gente agora, e o dinheiro vai ajudar a garantir o tratamento por mais alguns anos. Vamos nos mudar para um apartamento menor, mais perto do hospital. E como você tá lidando com tudo isso? Ele deu um sorriso cansado. Tô exausto, mãe. Mas pela primeira vez na vida, eu tô fazendo o que precisa ser feito. Tô sendo o pai que o Pedro merece. E tô entendendo, na pele, tudo que a senhora fez por mim quando eu era criança. Olhei pro meu filho e vi algo diferente nele. Não era mais o homem covarde que tinha ficado parado na porta enquanto a esposa me humilhava. Era um homem cansado, sim, mas um homem que estava lutando pela família. Um homem que finalmente tinha entendido o peso das responsabilidades. Eu sei que é tarde para pedir desculpas, ele continuou. Eu sei que eu errei de um jeito que talvez não tenha conserto, mas eu quero que a senhora saiba que eu tô tentando. Todo dia, eu tô tentando ser melhor. Eu sei, filho, eu disse. E pela primeira vez desde que tudo tinha acontecido, a palavra filho saiu sem peso, sem mágoa. Eu vejo que você tá tentando. A senhora me perdoa? De verdade? Olhei para ele por um longo momento. Pensei em tudo que tinha acontecido. Na humilhação, na dor, nos anos de sacrifício invisível. Mas também pensei no menino que eu tinha criado sozinha, no homem que ele estava tentando se tornar, no neto maravilhoso que estava brincando no quintal. Eu já te perdoei, Marcelo, lá na sua última visita. Mas perdão não é um sentimento, é uma escolha. Uma escolha que a gente faz todo dia. E eu escolho te perdoar. Não por você, mas por mim. Porque carregar rancor é pesado demais, e eu já carreguei peso demais na vida. Ele assentiu, os olhos marejados. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Eu continuei. Eu te perdoo, mas a nossa relação mudou. Eu não sou mais a mãe que aceita tudo calada, que se diminui para caber nos espaços que sobram. Eu sou uma mulher que aprendeu, aos 67 anos, que merece respeito. Que merece ser vista. Que merece ocupar espaço. Eu sei, mãe. E eu respeito isso. Então, a gente vai reconstruir nossa relação. Devagar, com calma, um passo de cada vez. Você traz o Pedro para me visitar, eu vou acompanhar o tratamento dele, vou fazer parte da vida dele. Mas eu não volto a morar com vocês. Meu lugar agora é aqui. Eu entendo. Ficamos em silêncio por um momento, olhando para o quintal onde Pedro brincava com o cachorro, rindo, feliz, sem saber de nada das dores dos adultos. Ele perguntou sobre a senhora todo dia, Marcelo disse baixinho. Todo dia ele perguntava quando a vovó ia voltar. A Patrícia não sabia o que responder. Acho que isso foi o que mais doeu nela, na verdade. Ver o quanto o filho sentia sua falta. Não respondi. Não tinha o que dizer sobre Patrícia. No fim da tarde, quando Marcelo disse que precisavam ir embora, Pedro não queria soltar da minha mão. Chorou, pediu para ficar, disse que queria dormir na casa da vovó. Meu coração se apertou, mas eu sabia que ele precisava voltar. Me abaixei, fiquei na altura dele e segurei o rostinho dele entre minhas mãos. Pedro,
A vovó vai estar sempre aqui. Você pode vir me visitar todo fim de semana se o papai deixar. E durante a semana, a gente pode conversar por vídeo no celular. A vovó aprendeu a usar, sabia? Ele riu, mesmo com lágrimas nos olhos. A senhora aprendeu a mexer no celular, vovó? Aprendi. Sua tia Célia me ensinou. Então a gente não precisa ficar longe de verdade. A gente pode se ver todo dia, mesmo sem estar no mesmo lugar. Pedro me abraçou uma última vez, bem apertado, e sussurrou no meu ouvido: "Você é a melhor vovó do mundo." E eu sussurrei de volta: "E você é o melhor neto do universo inteiro." Quando o carro dele sumiu no fim da rua, eu fiquei parada no portão por um longo tempo. Célia veio até mim e colocou a mão no meu ombro. "Você tá bem, mana?" "Tô", eu disse. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô realmente bem. Já se passaram alguns meses desde aquele domingo. A vida seguiu como sempre segue. Pedro vem me visitar quase todo fim de semana. A gente faz bolo juntos, cuida das galinhas, assiste desenho na televisão do meu quarto. São momentos simples, mas preciosos. Marcelo está cumprindo o que prometeu. Trabalha muito, mas nunca deixa de trazer o Pedro. A relação entre nós está se reconstruindo, devagar. Não é perfeita, talvez nunca seja, mas é honesta. Patrícia nunca mais olhou na minha cara, e eu agradeço por isso. Algumas pessoas não merecem nosso perdão. Eu escolhi gastar minha energia com quem vale a pena. O tratamento de Pedro continua indo bem. Os exames estão estáveis, ele está crescendo saudável. Não sei como eles estão pagando, e não é mais da minha conta. Eles estão se virando, como eu me virei a vida inteira. Eu aprendi, nesses meses, que a vida começa de verdade quando a gente para de viver para os outros e começa a viver para si mesmo. Não é egoísmo. É sobrevivência. É amor próprio. É entender que a gente não pode encher o copo dos outros se o nosso está vazio. Hoje, aos 67 anos, eu finalmente entendo o que significa ser livre. Não é ter dinheiro, não é ter uma casa grande, não é ter uma família perfeita. É poder acordar de manhã e não sentir medo. É poder olhar no espelho e gostar da pessoa que vê. É poder dizer não sem culpa, e sim com alegria. Minha nora gritou que eu não tinha mais utilidade. E sabe de uma coisa? Ela estava certa. Eu não tinha mais utilidade para ela. Porque utilidade é o que a gente tem para quem nos usa. E eu não sou mais uma pessoa que se deixa usar. Hoje eu tenho valor. Valor para mim mesma, valor para minha irmã, valor para o meu neto. Um valor que não depende do que eu faço pelos outros, mas do que eu sou. Simplesmente do que eu sou. O silêncio daquela tarde, quando peguei minha sacola e fui embora sem olhar para trás, foi o silêncio que salvou minha vida. Foi o silêncio que me ensinou que a gente não precisa gritar para ser ouvido, que a gente não precisa brigar para vencer, que às vezes a maior vitória é simplesmente ir embora. Eu fui embora. E ao ir embora, eu me encontrei. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.